Oiê, eu sou Ana Campbell e hoje está começando mais um episódio aqui para vocês. Antes da gente começar, como é de praxe, quero passar uns recadinhos aqui para vocês. Primeiro eu vou começar falando dos eventos. Tem vários eventos de fotografia acontecendo, você não pode perder. Então vou deixar uma listinha aqui para você escolher qual que você vai. Ou se você vai em todos, né, que é legal também para comprar, né, para ir nas feiras, fazer networking, aprender. Sempre é bom aprender, estudar. Então vamos começar aqui com Trocando Ideias, que acontece no Rio de Janeiro, agora dia 11 de junho, vai ser lá no Recreio, um evento, um dia só, muito conteúdo, muita gente legal que vem de fora para trazer muita informação para você, para a área de fotografia de família. A gente também tem casamento, eles vão ter um palestrante que vai falar sobre inteligência artificial, que é o Léo Saldanha, tá bem legal o evento, então aproveita, já clica aqui no link e já vai garantir o seu ingresso lá, porque são poucas vagas. Dia 12 de junho, a gente vai ter o curso de fotografia com inteligência artificial com o Léo Saldanha, direto de São Paulo, aqui para o Rio de Janeiro. Vai acontecer aqui no centro do Rio, na WeWork da Almirante Barroso. São poucas vagas, poucas mesmo, gente. Então, não deixa para depois, não deixa para em cima da hora. Depois eu não quero ninguém reclamando, mandando mensagem, pedindo pelo amor de Deus, que não vai ter como entrar, viu? Então já dá uma olhada logo aqui no link e já garante sua vaga. E em foco é um congresso de Nova Iguaçu, o RU Nova Iguaçu, que eu amo demais, é um congresso muito legal, eu conheci ano passado e já sou muito fã. São 2 dias de evento, 5 e 6 de setembro, e já está a pré-venda, já foi um sucesso, já esgotou muito rápido, e já está no primeiro lote. Então, dá uma olhada, vê lá a lista. Ela não divulgou ainda todos os palestrantes, a Fernanda está divulgando aos poucos, mas eu já sei que vem uma galera da pesada, e tem muita coisa legal, a feira também vai estar muito legal, já estou sabendo de algumas novidades, não posso contar. Mas eu sei que vai estar legal, então não deixa para depois, viu? E o Congresso Revolution, que vai acontecer dia 20 e 21 de maio em Curitiba, 5 e 6 de agosto em Goiânia, e em BH vai acontecer dia 1 e 2 de outubro. Também tem uma turma da pesada lá sobre fotografia de família, newborn. Também tem o Léo Saldanha falando de inteligência artificial, então se você não puder vir para o Rio de Janeiro, tem como você ir para uma dessas cidades aqui para poder acompanhar também. Vale a pena conferir. Esse episódio é um oferecimento da empresa Assis. Assis é seu assistente digital, que vai te ajudar no dia a dia para você poder ter mais tempo para fotografar, né? Então, como é que funciona a Assis? Você faz um cadastro, é gratuito, você configura a sua página lá e você coloca esse link nas suas redes. Quando a pessoa entra em contato com você, ela já cai direto no assistente. O assistente pode ter um botzinho com uma inteligência artificial para fazer o primeiro atendimento para você, para filtrar o tipo de serviço que a pessoa está buscando. Você recebe isso pelo aplicativo, uma notificação, você manda o orçamento, e aí ele te ajuda fazendo também follow-up, que é uma coisa que eu sempre esqueço de fazer. Então ele vai cobrar do cliente uma resposta, né? Depois de tempos em tempos ele manda uma mensagem para o cliente, para ver se o cliente vai fechar ou não aquela proposta. E também quando você fecha e você define que vai fazer um pagamento parcelado, ele também lembra o cliente desses pagamentos futuros. Quando está próximo da data, ele manda uma mensagem carinhosa lá para lembrar o cliente do pagamento. Então, isso é bem legal, que você não precisa fazer essa parte chata, administrativa, que eu sei que os fotógrafos não gostam de fazer, né? Também funciona, o nosso convidado hoje é advogado, também funciona para advogados. É uma ferramenta para profissionais liberais, né? Então, se você é advogado, médico, mas gosta de fotografia e está aqui assistindo o nosso podcast, você também pode consultar e usar a ferramenta. Lá dentro também tem um sistema de pagamento, aceita por Pix, por boleto, por cartão, é bem legal, então vale a pena dar uma olhada, é gratuito, não está perdendo nada, só está ganhando mais uma ferramenta, né, um assistente para te ajudar. E vamos ao nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje se chama Eduardo de Luna Frois. Ele é advogado, sócio fundador da Morales e Luna Advogados, presidente da Comissão de Direito Desportivo da primeira subseção da OAB do Rio. Olha que legal, ele trabalha com esporte também, a gente vai falar sobre isso, olha que bacana. A gente recebe muitos fotógrafos dessa área, né? Bem legal. Atuante na área de direito privado, com foco em contratos, relações de consumo e responsabilidade civil. Então, a gente já sabe que a gente está com fera aqui, né? E vai tirar todas as nossas dúvidas para a gente fazer tudo direitinho, não ter problema nenhum com os nossos clientes. Olá, Eduardo, obrigada por aceitar nosso convite. Estou muito feliz que você está aqui. Bom, eu que agradeço, Ana, o convite de estar aqui no podcast, de estar podendo conversar aqui, falar um pouco sobre com a indústria da fotografia, né? Trazendo aqui um pouquinho do nosso
conhecimento, do que a gente pode agregar para os fotógrafos na parte jurídica, Uhum. né, do que a gente consegue trazer de várias áreas, tanto do direito do consumidor, quanto do direito empresarial, quanto da responsabilidade civil, do próprio direito civil, né, do direito privado em si, para estar aí estruturando todo o serviço que vocês prestam, que hoje é algo magnífico, assim, principalmente agora em mundo de rede social, em que tudo é a imagem tem um fator muito importante para você demonstrar para o cliente o que você é, ou pelo menos uma carta convite, né, do que é a imagem. Ela é muito importante. Então, hoje, a fotografia, sem dúvidas, ela tem um papel preponderante, principalmente na plataforma Instagram, que é utilizada para fotografia. Obviamente que a gente tem ali os formatos de reels e tudo mais, mas o que impacta é uma boa fotografia, é uma boa imagem. Tanto é que você pegar as fotos, as imagens presidenciais, o presidente ele não faz um reels, ele tem uma fotografia oficial. E o Então, fotógrafo, né, que parece uma sombra dele lá, que fica andando atrás dele. exatamente. Então, é algo hoje muito valioso, né? Um petróleo. É um petróleo para todos os profissionais liberais e para todo mundo que utiliza isso aqui para se catapultar e se mostrar e levar para o grande público o seu serviço. A fotografia ela tem um papel muito importante, e vai ser bom o nosso bate-papo aí para a gente estar explicando um pouquinho como o direito se adequa a esse mercado. Muito legal. Você tem clientes que são fotógrafos ou empresas de fotografia? A gente faz assessoria jurídica para o Infoco, né? Ah, legal. Então, toda a parte contratual do evento, contratos de prestação de serviço, tanto que a Fernanda também é fotógrafa, então a gente faz contratos de patrocínio, analisar contratos de locação, onde vai ser o local do evento, questão de fornecedores, quando também o evento assim exige, né? Porque você sabe muito bem que todos os profissionais, principalmente os profissionais liberais, eles têm um pouquinho de aversão a contratos e tudo mais. É tudo muito feito de boca, né? O contrato verbal, ele é um contrato válido. O problema é depois, para a gente comprovar ou demonstrar que o que eu acordei verbalmente com você, eu realmente acordei, né? Então, se a gente tem isso por escrito, fica muito mais fácil, num possível litígio, num futuro litígio, a gente conseguir comprovar o que a gente estabeleceu ali como obrigações e tudo mais, e eu poder cobrar de você, ou você cobrar de mim, Uhum. quando há ali a falta da prestação do serviço, do que foi acordado, né? Mas a gente dá, sim, assessoria jurídica, né, para o Infoco, a gente que cuida disso lá no escritório. É um grande evento. Eu palestrei no Infoco na edição retrasada. Ah, legal. Na edição retrasada, isso. Na edição passada a gente estava lá, a gente também faz o apoio lá no backdrop, lá aparece a logozinha do escritório, né, uma forma de incentivo desses eventos culturais, que para a Baixada Fluminense é muito importante. Verdade. Não há outro. Então, é o Infoco que vem fazendo esse trabalho, a Fernanda vem fazendo esse trabalho magnífico já há muito tempo, e que a cada ano vem crescendo, a cada ano vem melhorando. Então, assim, quando eu estive lá no evento, eu olhei e falei assim, caramba, Fernanda, isso aqui virou um mundo do que foi a edição do ano retrasado, em que eu palestrei, para hoje, assim, já tinha sido bom, já tinha sido bacana demais, hoje virou um mega evento, assim, muito bacana, muito legal. As feirinhas, as exposições, a localidade também onde foi feito, assim, a Fernanda, ela tem uma preocupação muito grande em dar esse conforto, em realmente levar
para quem ali está indo assistir o congresso e quer participar do evento, essa experiência, sabe? É uma experiência magnífica, assim, desde quando você entra no auditório, que tem as exposições, questão da luz, questão da apresentação, é algo magnífico, assim, muito bom. Quem ainda não foi, vá, porque vale muito a pena, vale muito a pena. E conhecer a nossa cidade, Nova Iguaçu. Você é de lá, né? Eu sou de Eu tava lá. assistindo um podcast, um episódio, eu ouvi você falando que você era de lá. Se eu não me engano, acho que foi com a Rebeca Coutinho, Rebeca. acho que é de lá também, A Rebeca não é? é de lá também. Eu não sabia que ela era de lá, não. A gente conheceu ela num... Até a Fernanda estava no mesmo casamento da Ju. A Ju é uma fotógrafa de parto que atende ali em Nilópolis. Ela palestrou no Infoco e aí a Fernanda indicou para eu entrevistar aqui. Acabou que a gente ficou amiga, assim, a gente foi para um congresso aqui no Rio, Innovation Week. A gente se aproximou mais e aí no casamento a Rebeca estava como fotógrafa da Ju. Ah, legal. Aí eu gostei do trabalho dela e chamei, mas aí foi assim, não sabia que ela era de Nova Iguaçu, foi legal, assim, uma referência também, né? Eu olhei lá, né? Eu tava vendo, assistindo os episódios do podcast e fui ver, assim, a questão do trabalho de cada um. E é muito interessante como cada segmento da fotografia, ele te transmite uma emoção diferente, né? Você entra lá no Instagram do Mário, lá a questão do esporte, algo... As fotos preto e brancas, assim, uma questão de poder mesmo. Porque o esporte, quando a gente analisa a questão dos Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos, ele tem uma das finalidades dele é mostrar o potencial de cada país, né? Então, no esporte olímpico, em que você tem a questão da força, do vigor, você mostrar o país que ganha as medalhas de ouro, ou seja, aquele país ele é uma potência. Quando você pega essas fotografias assim, você olha e tu vê aquele atleta físico, a postura, o que ele pode fazer na modalidade dele, assim, é algo que a fotografia ela consegue transmitir isso de maneira única, assim. Eu costumo falar que o bacana da fotografia é quando você olha a fotografia e a fotografia traz para você o imaginário do que tem em volta. O que a fotografia não mostrou, mas que você quer imaginar. É diferente de um registro, né? Eu peguei, antes da gente começar aqui, eu peguei meu celular, fiz uma selfie, eu fiz um registro. Aqui não tem arte, é um registro. Provavelmente quem vai ver aquilo ali nos meus stories não vai imaginar, a fotografia não vai transmitir para eles o que tem aqui em volta. O que é aquilo ali? Como que é a vida do Eduardo? Como que é a atividade dele como advogado? O meu registro não vai ser. Mas a fotografia feita por um profissional, ela tem esse condão, ela tem essa finalidade, ela tem esse poder de transmitir isso. E isso que é o magnífico, isso que é o bacana, de você mostrar para o teu público a imagem, mas essa imagem ela fala muitas outras coisas que deixam subentendido, e aí você desperta a curiosidade de quem tá olhando, de quem tá visualizando, né? Muito legal, isso mesmo. Então, esse ano eu não posso falar, né, mas o Infoco promete ser um pouquinho maior. É só isso que eu deixo para vocês, então. Verdade. Se eu fosse vocês, eu não deixava de ir, não, porque eu acho que vai ter muita coisa legal lá. E você comentou uma coisa que fotógrafo não gosta, realmente, a gente... tem essa coisa que muita gente não faz contrato, né? E eu sou o contrário, eu prefiro o contrato, porque às vezes a gente fala, mas a pessoa não assimila. Ou ela está distraída com alguma coisa, ou foi muita informação, ela armazenou uma parte, mas não armazenou a outra. E como eu trabalho muito com empresa, e às vezes alguns clientes que são bem exigentes, eu prefiro que tenha contrato. Porque se lá na frente, depois, eu vou falar também, mas se lá na frente ele vier me dizer que ele não sabia, aí eu falo, então, mas você assinou o contrato, você não leu? Eu coloco no contrato, eu prefiro, porque eu acho que o combinado não sai caro, sabe? E em relação à sociedade, isso aconteceu comigo. Eu tinha um sócio aqui, a gente não fez contrato inicialmente, embora eu tenha pedido várias vezes, mas nessa correria, na vida, né, louca, aí ele falava, não, depois a gente faz. E aí, um belo dia, ele decidiu sair e a gente não tinha contrato. E aí? Aí eu tive que fazer um documento de distrato para a gente deixar as coisas definidas, né? Porque o podcast ainda não tem nenhuma monetização. O que entra de patrocínio é para pagar os custos daqui.
mas se no futuro ele crescer e tiver uma monetização, como é que ele se resguarda daquilo ali, né? Como é que ele recebe aquilo ali? Então a gente fez um documento depois para poder deixar isso bem detalhado, né? E aí eu te perguntar, litígio é quando tem uma separação ou quando tem uma briga? Litígio é briga. Ah, tá. É quando eu tenho uma briga e eu levo essa briga para um terceiro resolver. E esse terceiro é o Poder Judiciário, em regra, tá? Hoje, a gente, na legislação brasileira, isso já há muito tempo, mas que vem se fortalecendo recentemente, né? A gente tem a figura da conciliação, da mediação, da arbitragem, que a arbitragem ela é o principal meio alternativo de resolução de conflitos, que é quando você não vai para o Poder Judiciário, a gente firmou aqui um contrato e a gente estabeleceu o seguinte, olha só, se a gente tiver aqui algum problema, alguma questão para resolver nesse contrato aqui, a gente não leva ao Poder Judiciário, a gente leva a uma Câmara de Arbitragem. Uhum. Então vão ser os árbitros, existe um regramento específico para isso, tá? E vai ser um árbitro que vai resolver. E o legal dessa medida, por exemplo, da arbitragem, que muitas vezes o árbitro, ele pode ser um árbitro que entenda do nosso negócio, como da maioria das vezes é. Então, você tem ali uma possibilidade de ter uma resolução daquele negócio muito mais igualitária e muito melhor aplicada ao caso concreto, diferentemente do que eu levar isso para o Poder Judiciário. Obviamente que o juiz ele estudou muito, ele tem o conhecimento do direito, mas muitas das vezes ele não tem o conhecimento desse tipo de relação jurídica que nós temos aqui, da indústria fotográfica, por exemplo. Então, levar isso para a arbitragem, muitas das vezes, é um caminho a ser percorrido e um bom caminho. A questão é os custos, né? Os custos de uma arbitragem. Muito embora também os custos do Poder Judiciário não seja algo barato, tá? Não seja algo barato para você litigar no Poder Judiciário. Quando a gente sai da esfera do juizado especial civil, que é quando não se tem custas a cobrar, por exemplo, você teve um problema com a sua fornecedora de internet ou de luz. Sua conta estava paga, você ficou 5 dias sem luz. Vai procurar um advogado, ele vai ingressar com a ação judicial, através do procedimento do juizado especial civil. Se você perder essa ação, você não paga custas ao Poder Judiciário, você não paga honorários sucumbenciais ao advogado da outra parte, que é o advogado vencedor, beleza. Só discutiu ali, teve a briga, mas ninguém ficou com o olho roxo. Agora, quando você vai para o procedimento comum, que são nas varas cíveis, ali não. Ali se tem um cuidado muito grande. Por quê? Qualquer coisa que você vá solicitar ao Poder Judiciário, em regra, você tem que pagar. Se você demonstra ao Poder Judiciário que você não possui condições econômicas para ter essa prestação, essa tutela jurisdicional do Estado, o Poder Judiciário, ele te concede a gratuidade de justiça, então você pode levar o seu problema ao Poder Judiciário para um juiz resolver sem ter que pagar custas. E ao final do processo, se você perder, você não paga custas do seu processo. Então, por exemplo, imagina que você está litigando ali sobre... Eu tenho um caso real, se eu puder dar de exemplo aqui. Então, vamos lá. Imagina que você tem ali uma questão de uma fotografia que você fez, tá? Aí outra pessoa utilizou essa sua fotografia, ou você permitiu a utilização dessa fotografia, só que essa pessoa editou a fotografia. A única coisa que você fez foi permitir que ela utilizasse a fotografia original. Você não permitiu que ela editasse. E aí ela editou essa fotografia. Você entra com a ação judicial. Primeira coisa que você vai precisar fazer na fotografia, como prova, como medida de prova, para o juiz entender se realmente aquela pessoa ali, ela infringiu algum termo que vocês estabeleceram, é uma perícia técnica naquela foto. Então, essa perícia, quem paga é quem está solicitando a prova. E muitas das vezes essa perícia não é barata. Sou eu, né? É você. Eu sei. Você. E ao final do processo, quando você ganha, a parte ré, ela
paga essas custas e esse valor volta para você. Uhum. Mas muitas das vezes você acaba não tendo condições de pagar. E aí o que você faz? Você demonstra para o Poder Judiciário, olha só, eu não tenho condições de arcar com as custas desse processo. Então, por favor, me conceda o benefício da justiça gratuita. E aí o juiz concede, e aí todo o processo vai se desenrolar, né, com a gratuidade de justiça, e você vai ter ali a tutela jurisdicional do Estado. Mas, em regra, isso é uma exceção. Em regra, é que você pague todas essas custas. Isso aconteceu comigo recentemente. Eu estava até contando aqui no episódio anterior. Quando tem uma escola de fotografia que hoje funciona num coworking, mas na época que eu abri aqui no Flamengo, no Instituto de Arquitetos do Brasil. Eles têm um espaço que eu aluguei, e aí tinha que fazer muita obra, um lugar velho, né? Aí fiz obra elétrica, porque a gente ia ter que colocar ar-condicionado, a fiação não aguentava, várias coisas que a gente fez lá, vidro, né, a estrutura toda. E quando faltavam 2 dias para inaugurar, a construtora que tinha comprado um terreno colado ali, que atrás da Oi Futuro e atrás do IAB, que era um terreno do metrô, eles simplesmente detonaram toda a minha obra, porque eles foram fazer uma fundação com aqueles aparelhos, e aqui no Brasil, no Rio, não tem nenhuma legislação que te obrigue a construir separado, né? Eu posso fazer germinado, posso fazer coladinho. Eles têm boas práticas, né? Que o ideal seja que você faça com uma separação de 3 a 5 metros, mas não é lei, então todo mundo faz colado, para poder ocupar mais o terreno e aproveitar mais o terreno. Então, eles estavam construindo a fundação ali para fazer a parte do prédio onde ia ficar o prédio garagem desse condomínio. E aqui no Flamengo é tudo aterrado, né? Então, quando chove, as águas saem por todos os lados, né? Passa rio aqui por baixo e tal. E como eles não fizeram a manta de proteção, o que aconteceu? A água entrou e eles balançaram o prédio também, então ficou tudo rachado, né? Então, eu tenho vídeo, tenho foto de tudo isso. Eles prometeram consertar, só que eles nunca conseguiram, porque a parte que era do subsolo, entra água até hoje. Se chover, vai entrar água, e na época ficava vazando, ficava minando uma água daqui da parede, aí você quebrava ali, botava um negócio para segurar, começava a vazar do lado de cá, e assim, né? Então, tudo que eu tinha feito foi destruído. Eles ficaram 3 meses lá nessa tentativa, eu continuei pagando aluguel, e aí eu vi que não ia ter solução, eu cancelei o contrato. Aí o IAB não me cobrou a multa, porque realmente não tinha condição, né? Estava no contrato que isso era previsto, que se eu não tivesse condição de uso, que eu podia cancelar sem multa, mas eles não me ressarciram, e eu já tinha gastado uns 50 mil reais ali de obra. E aí eu entrei, aí eles falaram que eles iam me ressarcir, eles me enrolaram, a advogada me enrolou. Aí a gente fez uma reunião, ela falou que era para eu esperar até o prédio ficar pronto. Eu falei, eu vou ficar 3 anos esperando, enquanto isso eu morro de fome, né? Porque eu não vou trabalhar, né? E aí ela falou que depois não ia pagar, que a culpa era minha, que a culpa era do IAB. E aí que eu fiz? Eu tive que esperar o ano virar, porque já tinha. Ela foi esperta, ela deixou para falar isso no último dia útil que eu pudesse entrar com um processo no Tribunal de Justiça. E aí eu tive que esperar o ano virar, voltar às férias para entrar com o processo. E aí na pandemia, isso foi em 2018. Aí na pandemia veio a parada da perícia, porque tinha que ter um perito para olhar, e lá estava já destruído, já cheio de água, mofo, né? Bichos, aranhas, enfim. E aí o meu advogado entrou em contato e falou, Ana, você tem que pagar agora. Eu falei, mas eu tenho que pagar o quê? Tipo, eu tenho que pagar para fazer... Tem. Aí era 17 mil reais. Aí eu falei, cara, não tem esse dinheiro, a gente tá no meio da pandemia, filho, eu não tô recebendo nada. O fotógrafo trabalha com evento, se não tem evento... Aí ele entrou com esse pedido e aí o governo... O Poder Judiciário concedeu e eu tô aguardando a perícia até hoje, porque eles pediram um documento, aí o IAB não entregou, aí eles tentaram de novo, o IAB não entregou, aí falaram que ia mandar um oficial de justiça para obrigar, aí não encontrou ninguém, então, assim, até hoje eles não conseguiram ainda efetuar, porque agora eles vão para fazer a perícia revelia, porque o cara não deu os documentos que tinha que dar. Então, realmente o negócio é lento. É lento. E é até injusto, né? Ter que pagar 17 mil para provar um negócio que é só o cara ir lá olhar, que ele vai ver que tá tudo cheio d'água. Não precisa de... Por isso que muitas das vezes, para algum tipo de problema,
os meios alternativos de resolução de conflito acaba sendo um caminho ideal. Eu Porque tentei. não são processos, Exato. não são processos demorados, e eles vêm justamente para isso, Uhum. para suprir a demora do Poder Judiciário. Imagina, por exemplo, você pegar aí grandes empresas multinacionais petrolíferas, contratos são resolvidos em câmaras de arbitragem internacionais. Não vai levar para o Poder Judiciário, não tem como. Questão hoje, contratos, por exemplo, esportivos, não são levados ao Poder Judiciário, raramente são levados à Câmara da CBF para fazer esse julgamento ali e resolver esse problema, porque é um procedimento muito mais rápido e acaba sendo menos custoso do que você levar ao Poder Judiciário. Quando você leva ao Poder Judiciário, além das custas do Poder Judiciário, você tem as custas com quem está te defendendo. Uhum. E todo esse valor ele é calculado em torno do trabalho que vai ser feito e também da duração desse processo, de quantos recursos eu vou ter que fazer e tudo mais. Então, tudo isso a gente calcula na hora de passar o valor dos honorários para os nossos clientes, né? Nessas arbitragens que você atua com o pessoal do esporte? Então, Só curiosidade. A CBF, ela possui uma câmara de resolução de disputas, em que lá eles também exercem a arbitragem. Tem a modalidade da arbitragem, mas também tem outras modalidades, porque como tem uma natureza sui generis ali, eles podem ter, por exemplo, o esporte tem a sua justiça desportiva própria, que não está englobada dentro da estrutura do Poder Judiciário previsto na Constituição Federal. Uhum. Né? Então, a justiça desportiva tem a sua estrutura desportiva para julgar ali o cartão vermelho, o torcedor que jogou uma garrafa dentro do campo e tudo mais. A justiça desportiva está ali para julgar esses casos. Mas eu posso ter, por exemplo, uma questão contratual de um agente de um jogador que não recebeu a comissão pela transferência que ele assessorou. E aí, para onde eu vou levar isso? Eu vou levar para o Poder Judiciário? Não, eu levo para a Câmara da CBF, né? Obviamente que no contrato precisa estar essa cláusula de que eu vou levar para lá, para arbitragem, né? E lá eu resolvo, entendeu? É muito mais rápido, muito mais tranquilo do que você levar isso para o Poder Judiciário. Entendi. Vou fazer uma pergunta de leiga, tá? Lá no contrato, no finalzinho, quando a gente coloca assim, esse contrato vai ser, para qualquer questão, vai ser levado para a comarca do Rio de Janeiro, é isso? Seria cláusula isso? de eleição de foro. Nesse caso, a gente está escolhendo o seguinte, para qual foro do Poder Judiciário a gente vai brigar, entendeu? A arbitragem, a cláusula é um pouco parecida, porque a gente vai falar o seguinte, ao invés de a gente ir para o Poder Judiciário, a gente vai para uma Câmara de Arbitragem, tá? Então, é bem parecido, sim. Legal. Tá? E aí, assim, falando agora do contrato, né? O que eu preciso, assim, o que é essencial? Qual cláusula que eu preciso ter lá no meu contrato de prestação de serviço que não pode faltar? Então, se a gente está falando de uma prestação de serviço para o consumidor final, a gente, primeiro, o fotógrafo ele tem que entender a natureza do serviço dele, acho que isso é o principal, e a importância do serviço dele. Né? Antigamente, o registro de pessoas era feito por pintura. Hoje não, é feito por fotografia. E hoje, qual o impacto que a fotografia ela tem na vida de uma pessoa e para o que ela vai ser utilizada, entendeu? Porque o que a gente tem que pensar é o seguinte, bom, o que a legislação aqui, qual o bem jurídico que a legislação está querendo proteger, né? Então, por exemplo, eu comprei esse terno aqui, fui para fazer o ajuste, cheguei lá no ateliê, Karen, quero o terno assim, nesse ponto aqui, a bainha da calça nesse ponto aqui e tudo mais. Ela me entregou perfeito o terno ficou perfeito. Mas se eu chego lá e o terno não está da forma como eu pedi, aquilo ali vai me trazer uma frustração? Vai me trazer uma frustração. Mas será que é uma frustração que chega ao ponto de merecer uma indenização? Acredito eu que não. Tá? Agora, a fotografia não. Imagina você vai fazer
um evento de casamento, né? E nesse evento de casamento, a sua câmera simplesmente não funcionou. E aí, você não tem uma câmera reserva? Não tem uma câmera reserva. Tá lascado. Tá lascado. Tá lascado. Tá lascado, meu amigo. Tá Se você quer lascado. trabalhar com fotografia... Então, para a gente ter um contrato de prestação de serviço que seja um contrato seguro e firme, primeira coisa, estabelecer muito bem as obrigações que vão estar nesses contratos. Então, qual é o tipo de serviço que eu vou prestar? O serviço é só de foto, o serviço é de filmagem. Se eu chego para você e falo assim, Ana, eu quero fazer um ensaio fotográfico corporativo, eu vi que é a sua minha área. especialidade, é a sua área, e eu mostro para você, por exemplo, algumas referências que eu vi na internet. Por exemplo, tem um cara que eu vejo fotografias dele lá, que é o João Mena. Ah, meu Deus. Né? Você gosta dele? Não sei se eu tenho... Vamos entrar numa polêmica agora. Eu não sei se eu tenho uma qualidade para dizer se eu gosto ou não, mas as fotografias são bonitas, então mas assim... ele fotografa bem. Então assim, se eu chego para você e falo o seguinte, Ana, eu quero esse tipo de fotografia aqui, a gente consegue fazer, você vai falar para mim o seguinte, olha só, Eduardo, para eu fazer esse tipo de fotografia aqui, eu preciso do equipamento tal, disso. Eu acho que isso tem que estar previsto no contrato. Uhum. Eu acho que isso tem que estar previsto no contrato e muito bem detalhado. Então, por exemplo, qual é o equipamento que você vai colocar à disposição para que a gente consiga alcançar esse objetivo desse serviço que eu estou contratando. Então, eu acho isso bastante importante. Estabelecer, por exemplo, obrigações de prazo. Tá? Detalhar o tipo de serviço que vai ser feito. Então, você vai ao evento, você vai fazer a fotografia, você vai fazer a filmagem, mas você também vai fazer a edição. Você vai, sei lá, também oferecer o álbum. Uhum. Tudo isso está muito bem definido e melhor, tudo isso está com preço unitário. Então, para eu fazer a edição é X, para eu fazer a filmagem no dia é X. Porque se no momento, se depois de você ter feito alguns tipos de serviço, eu quero cancelar esse contrato, eu quero voltar atrás, eu estou descumprindo, eu estou encerrando esse contrato, fica fácil para você, por exemplo, se for ao Poder Judiciário, arbitrar a cláusula que eu tenho que te pagar por ter rescindido esse contrato anteriormente. Então, peraí, o que a Ana fez aqui? Então, ela fez a preparação, ela foi lá no dia, ela fez a fotografia, mas ela não fez a edição, mas estava ali no contrato que estava previsto. Bom, ela já recebeu, então, pelo serviço que ela já fez aqui, ela tem que receber tanto. No contrato está mostrando isso para o juiz. Olha só, eu fiz isso, e a gente estabeleceu no contrato que o valor disso é tanto. Melhor do que estar ali de maneira genérica, e quando for para o Poder Judiciário, o juiz não vai saber, ele vai ter que arbitrar um valor. Sim. E aí ele vai utilizar mecanismos, critérios abstratos que poderia estar no contrato de maneira muito objetiva. Então, você identificar o valor de cada serviço que você vai prestar, isso é fundamental em todo e qualquer contrato. Legal. Tá? Eu estava prestando atenção no que você falou, eu estava procurando meu contrato aqui para ler para você, porque tem algumas coisas que você comentou que são interessantes da gente pontuar, justamente por conta dessa questão. Por isso que eu falei, vale o que está escrito, né, e vale o que está combinado, mas às vezes a pessoa ou se confunde, ou esquece, ou não prestou atenção no que você falou, né? Então... eu também coloco os valores, os tipos de serviço que eu vou executar, se vai ter álbum, se não vai. E também coloco uma cláusula justamente por conta dessa comparação que é natural as pessoas fazerem.
né? Você talvez quisesse contratar o João Mena, mas ele cobra R$150 mil para fotografar o Bolsonaro, né? E talvez você não queira investir ou não tenha esse valor para investir R$150 mil para fazer um retrato com o Bolsonaro. Então você vai procurar um outro fotógrafo e vai falar para o fotógrafo: ó, eu não tenho como pagar 150 mil para o Mena, mas eu queria que você fizesse igual dele, né? E aí, por conta disso, eu coloquei uma cláusula. O meu contrato foi crescendo à medida que eu fui trabalhando, porque eu tinha um básico, aí eu falei, putz, essa situação aqui não é legal. Eu consegui reverter de uma situação amigável, conversando com a cliente, mas é bom a gente pontuar isso num contrato, que pode ser que eu tenha no futuro uma cliente que não seja tão fácil de lidar e queira brigar sobre isso na justiça, então eu vou botar em contrato, principalmente em relação à empresa, né? E aí tem um exemplo, tem empresas que pedem para usar o contrato delas, não o meu, porque se ela não fala nada, eu mando o meu, logo de cara, porque já está pronto, já sei o que está ali. E aí algumas analisam e falam, não, eu quero alterar isso, eu quero tirar que você não pode publicar as fotos, né? Isso você fala numa negociação B2B, negócio com negócio, ou para o consumidor final? Dos dois. Tem cliente também que, por exemplo, já fotografei promotora e aí a promotora falou, eu não posso ter as minhas imagens da minha família divulgadas na internet. Não, mas ela leva para você o contrato? Não, eu levo. Ah, sim. E aí ela analisa e fala. Sim. Mas quando a empresa, às vezes a empresa já vem com dela, ou então ela pede para fazer ajuste. Né? Por exemplo, agora eu vou fazer um serviço em maio para uma empresa, que é uma agência que está me contratando, né? E aí ela colocou um contrato de serviço. Não é nem um contrato, ela botou um documento de serviço. Aí tem um negócio lá que eu falei, cara, desculpa, não vou assinar isso não. Que ela botou assim, eu vou ler para você. Sobre a cláusula abaixo, do ressarcimento por falha na prestação de serviço. A contratada, no caso eu, ressarcirá a empresa, não vou falar o nome aqui, cliente final, por quaisquer danos ocorridos em razão da má execução do serviço contratado, responsabilizando-se integralmente por todo e qualquer dano ou prejuízo que venha a causar diretamente a cliente final. Cara, para mim não disse nada, muito abstrato. O que para ela significa dano ocorrido em razão da má execução do serviço? Ou seja, então eu fotografo sem flash, aí ou ela não gostou da cor, ou ela não gostou do tratamento das fotos, ela vai falar que foi mal executado. Ou eu não fiz uma tal foto que ela estava imaginando na cabeça dela, ela vai dizer que está mal executada. Aí eu falei para ela, desculpa, mas isso aqui eu não consigo assinar. Porque... Isso aí você já viu um problema muito grande, né? Pra mim Agora, porque eu não sei qual é o critério que ela vai usar, agora, entendeu? Vamos aumentar um pouquinho esse problema. Imagina você levar esse problema abstrato demais, muito aberto, para um terceiro que estudou direito civil, Código de Defesa do Consumidor, direito empresarial, ele não tem conhecimento nenhum técnico da sua área. Ele vai botar um valor assim, a gente vai à falência. Pode ser que o valor seja bem abaixo e seja favorável a você, mas pode ser que o valor também seja um valor astronômico, entendeu? Então, assim, esse é o problema, muitas das vezes, de cláusulas padrão, sabe? Quando a gente pega para fazer um contrato lá no escritório, por exemplo, a gente foi fazer o contrato de patrocínio, né, do evento do Infoco. Uhum. A gente sentou lá na mesa do escritório, eu, meu sócio, doutor Érico, Fernando, beleza. Fernando, o que é? Isso e tal. A gente estressou todas as possibilidades, tudo que poderia acontecer. Então, tem isso aqui pode acontecer, isso aqui a gente protege, isso aqui a gente não consegue proteger, bom, mas a lei determina que seja assim, dessa forma, e aí, quando você abre essas hipóteses, você consegue visualizar o que você pode colocar no papel e o que você deve colocar no papel. Isso que é o mais importante. Isso que é o mais importante. Sabe? O contrato bom não é o contrato que diz muito. O contrato bom é o que diz o que tem que ser dito. Uhum. Ponto. Contrato com muita vírgula não é um contrato bom. O contrato tem que ser objetivo, tem que ser direto.
Se eu estou estabelecendo uma relação contratual com você, tem que estar claro para mim e para qualquer outra pessoa que vai pegar e vai ler esse contrato, quais são as suas obrigações e quais são as minhas obrigações, sabe? E às vezes, às vezes esse acaba sendo o problema. Entendeu? De qualquer prestador de serviço, tá? Isso, assim, não é uma peculiaridade da fotografia, mas de qualquer prestador de serviço. É utilizar contratos que pega na internet, sabe? Então, assim... O meu é tão antigo que eu não sei nem onde que eu peguei. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado porque pode ser que em determinado tempo esse contrato te atenda. Mas quando você tiver um probleminha e esse contrato ele não te atender, e aí você sofrer alguma sentença que te obrigue a indenizar determinada pessoa, toda a economia que você fez, nesse processo você jogou fora, já lascou tudo. Então, o ideal é você montar um contrato com um advogado, né? Sempre, tá? Ainda que você tenha um contrato pronto, o ideal é que quem faça o contrato seja um advogado, tá? Mas se você tem um contrato ali pronto, tá? E você quer utilizar esse contrato, paga uma consultoria, vai a um advogado, pede para ele analisar esse contrato para você e explicar para você quais são os riscos que esse contrato pode trazer e quais são os benefícios que ele pode trazer para você, sabe? É uma questão de prevenção e muito importante. Então, ó, vamos supor que a pessoa tenha, que é o meu caso, tem um contrato, eu acho que eu peguei esse contrato do meu fotógrafo de casamento, que na época que eu casei, eu não trabalhava ainda com fotografia full time, né? Mas então eu teria que ter os dados como se fosse uma estrutura, né? O dado da contratada, no caso... Qualificação das partes. Razão social, nome, e-mail, telefone, essas coisas, né? Do contratante. Aí depois uma cláusula com o objetivo para que serve esse documento legal, né? Aí os serviços que vão ser cobertos. Então, o objeto do contrato. Cobertura fotográfica, prestados pela contratada, segundo o briefing, serviços contemplados. Aí eu coloco aqui no anexo, que no anexo eu vou botando os tipos de serviço. Então, se a pessoa pediu quantas horas de cobertura, aí eu coloco quantidade de horas de cobertura, as etapas. Então, se for um casamento, eu vou botar making off, cerimônia, festa, né, de tal hora a tal hora. Eu coloco quantos profissionais são. É uma média aproximada. Antigamente eu colocava fixo, mas falei, cara, não tem como eu saber exatamente quantas fotos eu vou entregar naquele evento. Eu sei uma média aproximada, assim, de quantas fotos eu consigo gerar em 4 horas para uma festa infantil. Então eu coloco aproximadamente. Nunca aconteceu de uma cliente falar, olha, ficou faltando uma foto, né? Mas, sei lá, né? Tem doido para tudo nessa vida, então eu coloco aproximadamente. Coloco se tem com a forma da entrega. Antigamente era pendrive. Primeiro era DVD, depois pendrive, agora a gente faz galeria digital. Coloco se tem álbum, se não tem. Se tem álbum, qual é o prazo para entrega? Qual é a taxa de lâmina extra, que eu coloco a quantidade de páginas. Eu vou descrevendo tudo, vou botando os preços lá de tudo. Forma de pagamento, multa se atrasar. E tem um item que eu botei há muito tempo e que foi o que eu pedi para a cliente lá incluir, que é sobre essa questão do MENA, né? De você ter um serviço que eu não tenho como garantir o tipo de imagem que você está imaginando na sua cabeça. Porque se eu falar para você, imagina uma árvore com um mar ao lado, você vai imaginar de um jeito, ele vai imaginar de outro, ela vai imaginar de outro. É um pouco abstrato esse tipo de execução, né? E aí eu tenho um item aqui que eu falo que eu não tenho obrigação de executar a fotografia exatamente igual às referências passadas. E aí eu falo que as referências são minhas e que o cliente aceita esse tipo de trabalho, né? Não exatamente dessa forma que eu estou falando agora, mas não estou achando o item aqui. Mas isso aí é perfeito, porque você atendeu a um dos direitos que o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor traz para o consumidor, que é
o direito de informação. Então, eu contrato um serviço para você e te mostro um referencial. E você fala para mim o seguinte: olha, a gente tem esse referencial, a gente pode alcançá-lo em parte, tá? A gente tem essa referência, a gente consegue fazer fotografias nesse modelo que você quer, mas atingir exatamente isso aqui que você está querendo, eu não tenho como fazer. E aí, quando você coloca isso no contrato, você está o quê? Você está informando para o consumidor. E se você está informando para o consumidor e ele assim mesmo contrata, ele não pode lá na frente alegar que você prometeu algo e não entregou. Uhum. Por isso que é muito importante as informações do serviço que estão sendo prestadas estar contida num contrato, entendeu? Sobre o que vai ser feito, o que pode ser feito, o valor, tudo isso. Isso assim, o consumidor, ele precisa estar muito bem informado do serviço que vai ser prestado para ele. Por quê? Se você pega o nome da lei, o Código é de Defesa do Consumidor. Então, você, que é um prestador de serviço, você está entrando numa relação, numa posição acima do consumidor, e esse consumidor ele possui uma proteção do Estado através da lei. Uhum. Porque ele entra nessa relação como hipossuficiente. Hipossuficiente no seguinte sentido: ele não possui ali, quem possui as informações, a técnica da prestação de serviço é o prestador, não é o consumidor. Então, ele precisa ser protegido. Quando você faz um contrato, isso, assim, não só no contrato de prestação de serviço, mas, por exemplo, no contrato de locação, tá? A maioria desses contratos, não posso falar aqui na sua totalidade, mas a maioria são contratos de adesão. Eu vou vir aqui contratar determinado serviço, esse contrato já está pronto. Eu, como consumidor, não posso alterar nenhuma cláusula que está ali. E aí a legislação fala o seguinte: nesses contratos de prestação de serviço ao consumidor, tá? Havendo alguma cláusula dúbia, a interpretação vai ser a favor do consumidor, não vai ser a favor do fornecedor. Então, a gente tem uma relação de desigualdade nisso aí, que ela é necessária, tá? Que ela é importante, e para isso, para o fornecedor, o prestador de serviço, ele ficar seguro, ele tem que ter um contrato adequado com o que a legislação determina. Porque ele pode ter algum problema lá na frente e tomar aí uma sentença de R$5.000, de R$6.000, que muitas das vezes come o quê? 1/3 do serviço, do valor do serviço que ele prestou. Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque nos contratos de adesão, tá? Nos contratos de adesão, a interpretação ela vai ser favorável ao consumidor, né? Na verdade, ao aderente do contrato. Sempre vai ser assim. E a gente tem isso até em contratos de locação. Agora você falou um negócio, lembrei de uma cliente. Eu não faço mais casamento, né? Muito raro eu aceitar algum. Mas eu tenho vários amigos que fazem. Às vezes eu faço freela para eles para cobrir alguma coisa, né? Aí tem um casal que me chamou recentemente para cobrir, porque a make-off era num lugar, a cerimônia era numa igreja no centro, e a festa era no Alto da Boa Vista. Então tinha uma questão de logística que não daria tempo deles chegarem antes dos convidados na festa para fotografar a decoração. E essas decorações só ficam prontas 20 minutos antes da festa começar, né? Os caras, isso quando não atrasa. E aí ele falou: Ana, você vai para mim, por favor, fotografa a decoração, o bolo, os docinhos, né? Falei, claro. Aí eu fui, tava chovendo pra caramba aquele dia, fotografei a decoração toda e falei, vou esperar, como estava chovendo muito e eles estavam com problema para subir, né, o alto, eu falei, eu vou esperar aqui vocês chegarem, porque se os convidados começarem a chegar, eu vou fotografando para vocês enquanto vocês não chegam, né, e quando vocês chegarem eu vou embora, porque aí a festa tá coberta. Aí eles, tá bom. Aí cheguei lá, né, fiz tudo, não sei o quê. Aí quando eles chegaram, eles agradeceram, fui embora e tal. No dia seguinte, eles mandaram mensagem falando, sabe o trabalho que você fez? Então, a noiva não quer nem olhar.
Aí eu falei, ué, o que eu fiz, né? Fiz errado, fotografei errado, já fiquei preocupada. Aí ele falou, não, suas fotos estão ótimas, o problema é que ela contratou uma decoração com umas flores, não sei o quê, não tinha vela, não tinha sei o quê, Não foi entregue. e o cara botou outras flores, o cara botou vela, o cara botou coisas que ela não queria, entendeu? Aí eu falei, putz, coitada da mulher, né? Vai ficar traumatizada, porque ela vai fazer o álbum de casamento e por mais que ela não use as fotos da decoração, vai aparecer nas outras fotos, né? Não tem jeito. As fotos protocolares, as fotos posadinhas, né? Aí ele falou, não, eu falei pra ela receber, que ela não queria nem olhar, porque ela chorou tanto, ficou traumatizada. Falei pra ela receber, porque se ela quiser processar o decorador, ela tem como justificar. Eu falei, bom, se tiver escrito no contrato dela com o decorador, ela tem como justificar. Se não tiver... E aí, a gente entra numa teoria muito bacana, que é a teoria da perda de uma chance. Imagina que você fez a celebração do casamento, o casamento é único, ou pelo menos deveria ser, né? A não ser que vai fazer bodas, né? A festa... Não, então, mas o evento do casamento não tem é como único, repetir, você não vai fazer outra festa, é aquela festa ali e acabou. Então, assim, o serviço que vai ser prestado na cerimônia do casamento, ele tem que ser executado na sua integralidade. Porque se eu levo isso para o Poder Judiciário e eu demonstro no Poder Judiciário que o que foi contratado não foi entregue, e aí eu falando aqui na questão do evento do casamento, a gente tem aí a gente pode ter o advento da teoria da perda de uma chance, ou seja, eu só tinha aquela data, eu só tinha aquela oportunidade de fazer os meus registros da maneira como eu contratei. Eu não tenho mais essa possibilidade. Meu casamento foi uma única vez. Então, se a igreja estava decorada com a flor X e eu contratei a flor Y, eu não posso ir na igreja e fazer uma outra cerimônia. Essa minha oportunidade, ela acabou. E aí você imagina o quanto que pode vir a mão do juiz, a caneta do juiz ao dar a sentença para uma indenização dessa. Diferentemente do seguinte, fui contratar um ensaio fotográfico executivo, empresarial, para botar nas minhas redes sociais, e a gente teve um problema em determinada data. Você teve um problema com a sua câmera, enfim. A gente pode marcar uma data futura para fazer essas fotos, não tem nenhum problema. Então, assim, analisar as circunstâncias do que está sendo prestado e a ocasião que está sendo é muito importante. É muito importante porque se houver alguma falha, a sentença pode vir bastante alta. E assim, o pessoal até que está assistindo em casa pode achar que é um pouquinho de terror. Não, não é terror, é a realidade, é a jurisprudência, como as decisões vêm. Tá? E vem pesada quando se aplica algo nessa seara da perda de uma chance. Ou seja, você pega ali um evento, um casamento e você não entregou o que foi contratado. Você vai ter uma dor de cabeça muito grande, possivelmente. E tem, viu? Já vi vários, não aqui no Brasil. Parto, por exemplo. Parto também. Como não dá pra voltar, né? Põe a criança de novo na barriga. Parto de novo. Não tem como, gente. Não tem como. Não tem como. Então, assim, leva 3 câmeras. Pô, mas pra eu ter 3 câmeras, eu vou ter que aumentar o seu preço. Porque quando der um problema, sim, você vai ter um problema muito grande ao pagar uma indenização para alguém. Muito mesmo. Não, e para dar problema, gente, é fácil. Ó, eu fiz um trabalho no carnaval, no Terreirão do Samba. Eu sempre trabalho com câmera de backup. Primeiro show, do primeiro dia, o show do Ferrugem, o cara da luz ligou o laser e queimou a minha câmera. Assim, rapidinho. Fez um rasgo assim, ó. Qualquer coisa que eu fotografasse, aparecia aquele rasgo azul em todas as fotos. E aí, eu tinha backup. Eu tinha outro profissional trabalhando comigo, tinha mais 2. Né? Se eu não tivesse uma câmera de backup, tinham 2 profissionais trabalhando comigo. Mas, cara, não dá pra brincar com isso. Exatamente. Né? Porque como é que eu ia fazer? No meio do carnaval, não tem onde você conseguir outra câmera. Você tem que entregar, não tem desculpa. Exato. E a multa é cruel.
Cara, tem vários exemplos, né, de situações assim. Ó, aí no caso dela aqui, ó, dessa mulher que botou esse negócio genérico, gente, não façam genérico, né? Pelo amor de Deus, porque aí o juiz vai decidir o que ele quiser lá. Se você botou amplo desse jeito, sei lá, ela pode falar: não gostei de você. Eu achei que você vinha de rosa e você veio de azul. E aí? É o que tá aqui. Ela pode achar que foi mal executado porque não gostou da tua roupa. Não tem nada aqui que diz qual é o tipo de serviço que eu tinha que executar, né? Ah, não fui com a sua cara. Então é isso, você vai ter que pagar outro. Isso tem que estar muito bem definido, É. muito bem definido. Aí eu respondi para ela: ó, muito subjetivo, para a área que eu atuo. O que será considerado como má execução? Tem que ser detalhado. Aí eu pedi para ela trocar. Eu falei: olha, queria que você colocasse, ao invés disso, essa cláusula aqui: imagens, direitos e deveres. A contratada concorda com o estilo da fotógrafa contratada conforme o trabalho que foi apresentado no fechamento do contrato, salientando que esse é um trabalho artístico e que procura estar de acordo com as melhores imagens apresentadas em concursos e referências internacionais de fotografia. As imagens geradas pela contratada são protegidas por lei federal, aí eu coloco a lei que diz que a gente tem os direitos de imagem, né, para uso promocional, divulgação do seu trabalho, por tempo indeterminado, não sendo aplicado em nenhuma hipótese a lei dos direitos autorais. Aí aqui nesse item a pessoa geralmente, por exemplo, se for uma empresa, a empresa pede para tirar, que eu não posso publicar em lugar nenhum. Uhum. E aí eu tiro, beleza. Mas se ela não disser nada, vai passar, entendeu? E aí coloco que ela não pode alterar ou publicar as imagens em livros e revistas sem autorização prévia. Perfeito. E a contratante se responsabiliza por obter qualquer tipo de autorização. Isso aqui também eu coloquei há pouco tempo. Se responsabiliza por obter qualquer tipo de autorização necessária para o uso das imagens. Se houver algum tipo de processo, ação ou reclamação em virtude do uso das imagens do evento por parte da contratante, a mesma se responsabiliza por tudo, isentando a contratada. A contratante concorda em dar crédito para a fotografia em todas as publicações realizadas. Eu coloquei isso porque lá no Terreirão, por exemplo, a gente está fotografando o show, são vários artistas e uma imensidão de pessoas. Não tem como você pegar. É diferente do ensaio de um cliente que ele está me dando autorização. Então, eu vou fotografar a sua família, eu vou te passar um contrato, você vai me dar autorização para publicar essas fotos. Agora, quando eu estou num evento que tem um mundo de gente, aquelas pessoas não me deram autorização para eu fotografar. Então, se você está fazendo, por exemplo, eu vou num congresso. O congresso já tem lá aquela cláusula pequenininha ali quando você está comprando Simpla, nessas plataformas já tem, né? Quando você está comprando o ingresso, que ali diz que ele pode usar a sua imagem para divulgação, para aqueles vídeos, né, que aparece a tua cara lá. Você não tem como reclamar, porque você autorizou. Mas num evento corporativo, sei lá se a empresa está pedindo isso ou não. Por exemplo, fui fazer um evento lá em São Paulo da XP, estava fotografando um stand. Tinha um monte de gente que eu nunca vi na minha vida. Se alguma daquelas pessoas depois vê uma publicação no Instagram da JGP, que era a empresa que eu estava atendendo, e vem reclamar, eu não quero ser punida por isso, porque fui eu que fotografei, entendeu? Então, eu coloco a responsabilidade para quem me contratou, ele que se vire para pegar a autorização, então ele não publica, né? E são coisas que a gente não pensa na hora, né? E assim, quando você tem uma relação, a sua empresa com uma outra empresa, isso aí não vai ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, e aí a gente vai para o Código Civil. E o Código Civil, ele traz uma liberdade muito grande para a gente negociar o que a gente quiser, desde que não seja contrária à lei. Uhum. Então, a gente tem essa margem, por exemplo, eu posso fazer, por exemplo, com você um contrato aleatório, tá? Assim, um exemplo bem bobo, né? Que se dá quando se explica contratos aleatórios. Você quer contratar comigo determinada pesca, quantia de peixes, e eu vou para o mar. E a gente faz um contrato aleatório. Eu vou para o mar e vou ficar 5 horas no mar. Vou jogar a rede lá. Se vier um peixe, você vai me pagar X, e se vier 10 mil peixes, você também vai me pagar X, vai me pagar o mesmo valor. Uhum. Então, o que a gente chama de contrato aleatório. Quando eu tenho uma relação, que eu tenho uma empresa com a outra empresa, e elas estão no mesmo patamar de igualdade, a gente pode convencionar essas obrigações, a gente botar o risco, não tem nenhum problema. Quando a gente vai para o consumidor, não. Então, assim, é muito importante para o fotógrafo entender essa relação. Ele não pode utilizar o contrato que ele usa
para fazer um casamento com a empresa que ele vai fotografar para essa empresa no evento que ela vai fazer. Não pode. Sei lá. Eu uso mesmo. Então, não pode, não, porque assim, muitas das regras ali não vão se aplicar. Ah, é? E Não no caso vão do se casamento, então, que eu tenho vários convidados lá e eu só tenho no contrato a autorização dos noivos. Eu não posso publicar essa foto? Se eu tiver, tipo, Calma, aquela cena assim da cerimônia, aí tem o pastor, o celebrante lá, tem o casal aqui e no fundo tem os convidados sentadinhos lá assistindo, batendo palma. As caras das pessoas vão aparecer ali. vai depender muito do direcionamento da sua foto, você pode desfocar e a finalidade, porque, por exemplo, vamos supor que a gente esteja num local e aí a foto que vai ser feita, muito embora tenha pessoas lá atrás, a foto que vai ser feita são somente dos 3 elementos que estão à frente. A gente quer explorar aquela imagem. Eu tenho a possibilidade de desfocar as pessoas que estão ali atrás. Na fotografia eu consigo indicar isso. Qual é a imagem que eu estou querendo utilizar? Então, aqui tá, mas assim, eu não posso entregar só desfocado para o cliente. Sim. Aí as que tiverem nítidas eu não posso publicar. Ou para divulgação do meu trabalho eu poderia, mas se fosse para algo comercial, tipo um livro, que eu vou ganhar dinheiro com isso, eu não poderia. Então, tem alguma abertura para ser só para divulgação? Você pode ter algum tipo de problema com isso, porque em regra, você precisa da autorização daquela pessoa ali para estar explorando a imagem dela, economicamente. Mas a questão é a seguinte: a foto que você tirou, você está explorando economicamente a imagem, você está explorando economicamente a imagem daquela pessoa que está ali, ou ela é um acessório do ambiente? Se ela é um acessório do ambiente, não tem nenhum problema. Por exemplo, para caráter informativo, né? Você vai tirar uma foto na praia, você tem várias pessoas ali, o jornal publica. O jornal ganha dinheiro vendendo o jornal? Sim, mas ele tem o quê? Ele tem a facilidade que a legislação dá aqui. Enquanto for a utilização para informação, você não precisa de autorização, você não vai precisar pagar nada para aquela pessoa. Então, depende da finalidade que você está utilizando essa fotografia. Entendi. Você está explorando economicamente a imagem daquela pessoa ali? Se você estiver explorando, você está focando nela, provavelmente você vai ter que precisar da autorização. Agora, se ela é um elemento da imagem, não, entendo que não. Tá. Beleza. Mas o cliente pode reclamar de alguma maneira, né? Pode. Pode pedir para tirar. Se for só para pedir para tirar, é fácil, né? Sim. O problema é quando o cara já vem com processo. E assim, outra coisa que eu acho fundamental, acho muito importante para evitar qualquer tipo de dor de cabeça. Muitas das vezes, a cláusula de utilização da imagem do fotografado está no contrato. Faça um termo apartado. Faz um termo apartado. Entendeu? Faz um termo apartado. É bem melhor. Acho que dá mais segurança, você consegue individualizar melhor a situação, você não coloca ali o seu contrato de prestação de serviço em risco, porque são naturezas distintas. Eu estou contratando com você um serviço e você tem que me entregar o serviço. Se eu vou autorizar você a utilizar a minha imagem por conta desse serviço, é outra coisa, é outra natureza. Então, fazer um termozinho apartado é ótimo, é maravilhoso, é bem melhor. Entendeu? Bem melhor. Entendi. Até mesmo por uma questão. Imagina que você vai fazer um contrato desse de prestação de serviço, são 10 pessoas que estão querendo fazer uma foto, um ensaio em conjunto. Aí você vai colocar lá todos os contratantes. Um quer e outro não quer. Aí você tem uma cláusula padrão no teu contrato autorizando a utilização. Mas espera aí, tem um contratante ali que não quer. E aí o que você vai fazer? Se você tem um termo separado, você pega a autorização de cada um. Então, o outro você consegue. Até para você executar o seu serviço, você
numa questão de posicionamento. Então, o que alterou? Ó, fica desse lado aqui, porque eu consigo aproveitar determinada imagem nesse foco aqui, porque aqui eu tenho só as pessoas que autorizaram, entendeu? Você consegue ter esse manejo. Mas, assim, depende... Essa questão do contrato depende muito da finalidade que o fotógrafo tem. Então, assim, Ana quer, Bardo, eu tenho essa e essa e essa necessidade. Como que a gente consegue colocar isso no papel? Uhum. Geralmente o fotógrafo... É raro um fotógrafo... Tem até uma amiga que faz, mas ela tem um contrato diferente. Por exemplo, tem uma amiga que faz imagens para Get Image. Então, a própria Get, que é um banco de imagens, ela já dá o contrato de direito, essa parte da seção de direito de imagem, porque ela vai vender, né? Então, eu fiz a sua foto aqui para colocar na thumb. Se fosse para uma foto para colocar na Get, eu ia ter que ter um documento seu autorizando aquilo ali, porque eles vão vender e a pessoa pode usar, a pessoa que comprar pode usar aquilo em qualquer lugar, né? Vai depender do tamanho do arquivo que ela pegue, pode ser para apresentação, pode ser para um banner, pode ser para um outdoor. É um negócio, pode ser uma revista, né? Uma propaganda de um produto. É um pouco mais tenso o negócio, né? Então ela já trabalha com um público que sabe, não sei se ela paga para os modelos, mas as pessoas já sabem que é aquilo ali. Agora, o fotógrafo que está prestando um serviço desse tipo de fotografia mais tradicional, geralmente a gente quer autorização ou para participar de concurso, que o concurso dá uns selos que traz para a gente uma autoridade de uma pessoa que realmente sabe aquilo que está fazendo, né? Que teve uma premiação pela composição, pela luz. Ou então para divulgar no Instagram, é mais para divulgar, né? Para a gente fazer portfólio para poder divulgar e as pessoas contratarem a gente, mas não tem outra finalidade que não seja essa, entendeu? E assim, a gente tem também uma saída, até nisso que você me perguntou, quando você tem pessoas ao fundo ou pessoas que estão ali para foto. Por exemplo, se eu vou a um casamento, eu sei que tem serviço fotográfico lá, tá? E aí, tem um profissional, tá fotografando os noivos e eu tô atrás. Eu tô vendo que eu tô no ambiente de captação. Se eu estou ali, eu tacitamente estou autorizando você a capturar a minha imagem, tá? O que pode acontecer é você ser notificado e a pessoa pedir para você retirar a imagem, entendeu? Mas assim, existe todo um contexto a ser analisado. Quando a gente vai para o processo, a gente vai analisar isso, um caso desse que apareça no escritório, a gente analisa todo o contexto para que a gente vai levar para o juiz, entendeu? Em determinado contexto, cara, não dá, isso aqui não se aplica, não tem como se pedir uma indenização para isso aqui. Não tem como. Se eu apareço numa foto abraçado fazendo isso aqui para fotografia, eu autorizei a você me fotografar, entendeu? Eu autorizei a você me fotografar. Agora, se você vai explorar economicamente essa imagem minha para uma outra situação, você vai vender essa foto, sei lá, para apareceu todo mundo sorrindo, você vai pegar essa foto e vai vender para Colgate. Aí você vai ter um problema muito grande. Você precisa, sim, só levando ao extremo, né, para exemplificar, sabe? Então a gente tem isso também, a manifestação tácita, mas assim, é analisado caso a caso, entendeu? Não existe uma regra padrão para esse tipo de situação, vai ter que ser analisado caso a caso. Entendi. Tem até um caso antigo, tem um professor, inclusive, que fez até um livro de sarcasmo mesmo com essas coisas, né? Tem um caso antigo de uma propaganda que foi veiculada uma vez na praia e que aparecia... Tem. Mais um pouquinho? Pega uma aguinha pra gente, por favor. E aparecia uma propaganda e no fundo, assim, aparecia um pedaço do corpo da mulher. Só aparecia a bunda dela, na verdade. No fundo, assim, no mar. E aí ela reconheceu a bunda dela, entrou com um processo e ganhou, porque ela provou que aquela era a bunda dela. Então, assim, são coisas muito bizarras, né? Como é que você vai reconhecer a pessoa? Tudo bem, ela se reconheceu pela bunda, mas as outras pessoas, será que reconheceriam ela pela bunda, entendeu?
É curioso isso, né? Mas E assim, é aquilo. A gente pode ter uma decisão dessa favorável, a gente pode também ter uma decisão contrária, aham. sabe? A questão é o seguinte: quando a gente vai passar essa assessoria, a Obrigada. gente vai explicar isso. O que eu tenho que fazer para você é o seguinte: compete a mim fazer o seguinte, é explicar para você os riscos. Ana, você tem essa possibilidade aqui, você tem esse risco, esse risco, esse risco. E aí é isso que compete o papel do advogado na hora de estabelecer isso para você, sabe? É, Mas assim, não tem como prever repetindo, tudo, não né? tem como prever tudo, não tem como prever tudo. É. É o risco, gente, que a gente vai ter que correr, que a gente corre na vida, né? Então, a gente já falou dos elementos aqui. Licenciamento de uso de imagens pelos clientes. Como que a gente faria para abordar isso? Essas questões de licenciamento e uso das imagens. Pode ser dessa forma como eu coloquei, que eles podem usar para divulgação, mas se for alguma coisa que seja para livro, por exemplo, algum produto que eles teriam que ter uma aprovação. Então, o fotógrafo ele vai ter ali o direito à propriedade intelectual dele. A fotografia, ela é uma arte, ela é uma obra, e ele possui ali direitos patrimoniais e direitos morais, tá? A própria legislação, a Lei 9.610, que trata da questão do direito autoral, vem trazendo isso para gente, tá? Então, por um exemplo de direito moral, o direito de reivindicar a autoria da fotografia, o direito de, se for feito a exposição dessa fotografia, que indique o autor. Esse é o direito moral. Isso é inalienável. Se você fez uma fotografia, tá ali a sua obra, você não pode transferir isso para alguém. Você não pode transferir essa autoria para outra pessoa. E a gente tem os direitos patrimoniais, que é o quê? Que é a exploração econômica dessa obra, Uhum. tá? Então, quando você vai fazer uma prestação de serviço, por exemplo, uma fotografia newborn, por exemplo, uh, e a mãe quer vender essa fotografia para uma Pampers da vida, para utilizar essa fotografia, você tem a seção da imagem do bebê, mas o que está sendo utilizado é a sua obra. Então, ela precisa da sua autorização. Se você não autorizar, esta fotografia não pode ser utilizada. Não pode ser Uhum. utilizada. E aí, no contrato, novamente, você pode estabelecer e deve estabelecer todas essas regras, todas essas limitações, entendeu? Porque não é obrigação do consumidor ter o conhecimento do direito autoral, mas é obrigação do prestador do serviço informar quais são as limitações da Uhum. utilização dessa obra, tá? Então, isso está previsto no contrato, é muito importante. Então, olha só, essa obra aqui você pode fazer álbum de fotografia, você pode postar nas suas redes sociais para seu uso próprio sem nenhum problema. Agora, se você tiver qualquer finalidade econômica, vender isso para outra empresa e tudo mais, você precisa da minha autorização, porque a gente tem dois direitos ali se comunicando, né? A gente tem o direito da imagem, que é referente à personalidade da pessoa, tá? E a gente tem o direito autoral, que é a proteção que a legislação dá para o autor da obra, que no Uhum. caso seria o fotógrafo, tá? Tá. Então, isso está previsto no contrato, essas limitações de uso é muito importante também,
tá? Porque, novamente, você atende a um direito que está previsto lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que é o direito de informação. De informação, Legal. tá? Tem 3 casos curiosos para comentar sobre isso. Tem um fotógrafo que veio aqui, que ele é fotógrafo de casamento, mas acho que ele fazia fotografia de shows, eventos. Ele fotografou uma banda, um artista, não lembro direito. Ele falou o nome na época. E aí, essa foto foi utilizada para uma camiseta de uma marca grande, sabe? Que a gente encontra no shopping. E aí ele foi na loja, tava olhando as camisas, de repente ele falou, essa foto é minha. Aí ele entrou com um processo, nem sei como é que essa foto foi parar lá, mas ele estava processando a empresa por isso, né? E com certeza vai ganhar fácil. Tem um conhecido também que ele tem um perfil no Instagram onde ele faz divulgação de um bairro. E aí ele coloca o restaurante, né? Divulga muito restaurante e todos os serviços que aquele bairro tem. E aí ele me mandou, ele trabalha com design, ele me mandou, falou assim, Ana, você acha que eu devo colocar o crédito pro fotógrafo? Não, eu acho que você deve, né? Aí ele falou assim, mas eu não quero. Aí eu falei, não é meu amigo, eu não posso fazer nada, você não tem que querer, você tem que dar. Aí ele falou, não, mas a empresa, o restaurante contratou esse cara, ele fez as fotos são do restaurante. Eu falei, não, a autoria ainda é dele. Se ele quiser, se ele descobrir o teu perfil e olhar e falar, essa foto é minha, ele pode te processar. Então, assim, para você não ganhar um processo nas costas, pelo menos dá o crédito pro cara. Porque o cara vai ficar feliz que você marcou o arroba dele, tá fazendo uma propaganda para ele, né? Aí ele falou, não, mas é justamente isso, eu não quero dar propaganda pro cara. Eu falei, mas você tá usando o trabalho dele, então você vai lá e faz o raio da foto, ou o filme, né, o vídeo. Aí ele, não quero. Eu falei, então se prepara, porque qualquer dia desse, se for uma pessoa mais antenada com essas coisas... E sem necessidade, né? Porque tem o conhecimento do que tem que ser feito, É. os limites do que pode ser feito, mas ainda assim quer arriscar. Olha, vai ter um custo grande com a indenização e com o advogado, hein? Mas ele quis correr o risco, né? Fazer o quê? E, Ana, pegando um pouquinho nesse gancho, fazer uma questão curiosa aqui referente à tatuagem, assim, né? Propriedade intelectual nesses tempos digitais, provavelmente isso aí é o novo petróleo. A tatuagem? A tatuagem. Olha, nem sabia que você estava envolvido também. Está envolvido. Imagina você o seguinte, hoje, quando a gente pega esses videogames, né? PlayStation 5, Xbox, a gente tem ali, na verdade, um simulador. Uhum. É um simulador. E olha o que tem acontecido. Jogadores estrelas, como Vinícius Júnior, não estou aqui dizendo que foi o caso do Vinícius Júnior, Tá. mas só pegando para exemplificar. Vinícius Júnior, Neymar, essas estrelas internacionais, qual é a característica, além do futebol, que geralmente um jogador de futebol tem? Tatuagem. A tatuagem. A tatuagem, ela é uma obra? Ela é uma obra. O que está sendo feito hoje? A assessoria desses atletas. O atleta quer fazer uma tatuagem com determinado tatuador? Tá, ele quer fazer uma tatuagem com determinado tatuador. Você vai fazer a tatuagem, mas você vai levar esse termo aqui, o tatuador ele precisa assinar, de que ao você vender a sua imagem para esses jogos, todos os elementos físicos, todas as características físicas, você vai poder ceder para esses jogos. Inclusive, a obra que está tatuada na sua pele. Caraca, gente, que bizarro, eu nunca tinha pensado nisso. E o que começou a acontecer recentemente? Pipocar alguns pedidos de tatuadores de indenização devida pela utilização da obra. Então, assim, é uma nova vertente do que está acontecendo para você ver o que esse mundo digital ele tem feito no ramo da propriedade intelectual. Tá? Então, assim, a tatuagem que aparece lá no joguinho e tal, se ela não tiver
a autorização de quem fez essa tatuagem pode sim pode gerar um pedido de indenização pela utilização e divulgação e exploração daquela obra. Que é muito estranho. Você vê ali, você vai jogar o videogame. Você vê ali que, pô, o Neymar, o Messi, ele é todo tatuado. Aí tu chega no jogo, o cara não tem uma tatuagem, não é a realidade que eu quero ver ali o joguinho ali, o bonequinho com todas as suas características, sabe? Então, assim, isso é um ativo econômico? É um ativo econômico, sim, e que tem aí sido reivindicado por alguns tatuadores. Que legal isso, hein? Muito doido. A gente entrevistou um rapaz que mora no Canadá e trabalha no nome... Eu esqueci o nome da empresa que faz o jogo da FIFA. Ele trabalha lá e ele é o fotógrafo do jogo. Ele faz a fotografia do jogo. A FIFA, se não me engano, é EA Games. Eu acho que é isso. Ele falou na época. E aí ele trabalha fazendo a fotografia do jogo para ficar o mais real possível. E ele falou que tem umas pessoas que são influenciadores, que estão nas redes agora, no Instagram, que vive só fazendo as fotos dos jogos, assim. Ele não entra basicamente para jogar, mas ele entra para fazer a fotografia do jogo e publica isso no Instagram, e aí ganha seguidor, e às vezes ganha marcas fazendo publicidade, mais do que a pessoa que trabalha lá no jogo, entendeu? Porque, assim, é questão de você levar a experiência para o consumidor final. Eu estava assistindo um podcast, o Manchester City, que é um time da Inglaterra, ele, nos jogos, você vai para assistir o jogo, ele cede a você um cachecol, frio pra caramba na Inglaterra, você usa o cachecol ele tem um chip, que ele consegue fazer o reconhecimento das suas reações. Então, em momento tal, você vibra de tal maneira, a cor, tudo para melhorar a experiência do consumidor final. Então, assim, essa evolução tecnológica em questão de propriedade intelectual, isso vem se fortalecendo muito, muito, porque hoje o boom é você levar a grande experiência. A fotografia hoje não é mais só captar um momento importante. Não é. A fotografia hoje tem produção de conteúdo. A gente está aqui falando sobre fotografia. Uhum. A gente está aqui falando do direito aplicado ao negócio da fotografia. Na antessala ali, você tem vários ramos para tudo. Assim, o que o Flow fez foi muito disruptivo porque ele abriu ele abriu várias portas, né? Se antes a gente achava que era só a mudança do formato de comunicação, não. O que esses caras fizeram, que o podcast fez aqui no Brasil, é o seguinte, é agregar valor, é agregar experiência. Então, hoje, se eu tenho o meu cliente que ele vai lá no escritório me procurar para eu fazer a defesa de uma demanda dele, e muitas das vezes ele não tem ali muito tempo para estar conversando comigo sobre direito e tudo mais, ele tem a oportunidade de entrar no YouTube e me ver falando sobre direito um pouquinho, ainda que não seja da área de interesse dele, mas ele está aqui vendo o advogado dele falar um pouquinho. Então, assim, esse hub de conteúdo que o podcast trouxe para agregar a várias atividades econômicas. Várias. A gente tem podcast jurídico, a gente tem podcast de fotografia, a gente tem podcast militar, podcast de concurso, a gente tem podcast de tudo. Verdade. De tudo. E tudo isso vem para agregar o produto principal que, às vezes, a gente não sabe nem mais se é o produto principal, porque ele é tudo tão interligado. Eu não sei se a fotografia hoje é o seu veículo principal. Ele até pode ser o seu veículo principal de maneira financeira, mas será que hoje para você faz muito sentido só ter a fotografia e não ter o podcast? Acredito que não, pelo empenho que você tem de tantos episódios, já tá o quê? A gente tá o quê? Na 6ª temporada? 7ª temporada. Então, assim, o tanto que você já produziu de conteúdo, tudo isso vem para agregar a essas atividades. E a gente, advogado, tá aqui para
assistir vocês e dar toda a orientação possível. Muito legal. E se o cara usa foto do fotógrafo para tatuagem, ele também tem que pedir autorização para o fotógrafo? Calma aí. Você deu o exemplo de um atleta que tem tatuagens e que aí o tatuador tem que autorizar que ele possa considerar aquilo como parte do corpo para ele usar isso nas marcas, no jogo da FIFA, por exemplo. E se a tatuagem que foi feita a partir de uma foto? Olha, se a gente identificar isso como obra, sim. De pronto, não saberia te responder. Uhum. Teria que realmente ver na jurisprudência o que isso se identifica. Teve até um... E eu me fiz essa pergunta ontem. E essa dúvida também ficou na minha cabeça, porque a estátua do Carlos Drummond de Andrade no Rio de Janeiro, ela é extraída de uma fotografia de um convidado seu que veio, que eu fiquei me questionando sobre isso, se realmente eu ia falar disso. Teria essa transferência, se aquele posicionamento de imagem, sem dúvida, você precisa da autorização da imagem. Agora, se essa obra se transferiria, realmente é uma pergunta que eu teria que dar uma olhada na jurisprudência para saber, porque eu não, de pronto assim, eu não conseguiria te responder. Qualquer coisa que eu falasse, isso aqui seria enrolação, de verdade, sendo muito honesto. Legal. Esse negócio da estátua, o Rogério é uma figura, né? E ele falou que ele se sentiu lisonjeado e não cobrou nada. Mas é engraçado ele falando, né? Porque eu pergunto, como é que você ficou sabendo? Ele, quando eu vi. Quando o prefeito levantou ele é uma figuraça. o pano. O Rogério é uma das celebridades que a gente brinca falando que é um mito da fotografia, né? Que ele foi editor-chefe do JB, um jornal que já não existe mais. Foi um fotógrafo que foi usado como inspiração para aquele filme do Cidade de Deus, que tem um fotógrafo ali. Não é a história dele que está sendo contada. Buscapé? Mas ele foi uma das inspirações, né? Tem um outro também que foi usado como inspiração. É um cara... Sou muito fã dele. E é uma figuraça. Muito legal. E em relação a cancelamento... Só para a gente fechar, já falta um pouquinho para a gente fechar. Em relação a cancelamento, assim, por exemplo, na época da pandemia, eu tinha colocado um item que, se a gente tivesse que postergar o evento, que eu não cobraria nenhum valor por isso, desde que a gente conseguisse chegar num consenso de uma data, porque podia casar com datas de outros eventos, né? E eu não daria para me prejudicar por conta disso, né? Tinha colocado também que se eu tivesse Covid, que eu me responsabilizaria em colocar um outro profissional. Isso eu mantive em relação à saúde, né? Que pode acontecer. A única coisa que eu coloco lá que não tem como eu ressarcir em relação à morte, se eu morrer, é isso, lamento. Não terei como chamar do além alguém para ir me substituir, mas... e que em relação a roubo, que a gente, inclusive é o meu maior medo, a gente estava até conversando outro dia num grupo sobre isso, porque eu tenho backup, mas eu vou com o meu backup para o evento. Então, na minha mochila tem a câmera que eu vou trabalhar e o backup. Se eu sou assaltada no meio do caminho, cadê o meu backup? Né? Eu vou ter que chamar alguém ou alugar algum equipamento se for num dia que eu consiga alugar, né? Se tiver alguém de seguradora vendo o nosso episódio aqui, você já criou um novo produto para eles, né? Inclusive, se quiserem patrocinar, estamos podcast, aí, né? Porque vou te falar, hein? Seguro tá caro, meu amor. Eu renovei agora o meu e, nossa senhora, é de chorar. Mas não tem como fugir, né? Porque seguro pra gente não funciona só para roubo. No nosso caso, funciona também para danos, né? Como o caso que eu falei lá do Terreirão, que a minha máquina foi danificada, eu acionei o seguro e aí eles fizeram o laudo e consertaram, né? Só que leva um tempo, você tem que ter outro equipamento para trabalhar, porque eu levei 4 meses para conseguir consertar, 40 dias para eles aprovarem, então não é um processo rápido. E aí quem vai trabalhar com fotografia comercial tem que pensar nisso. Eu sabia que para atividade advocatícia você também tem seguro, questão de perda de prazo.
Então, você tem ali um processo importante ali, que você perdeu um prazo de uma contestação, você perdeu um prazo de um recurso e por conta dessa perda de prazo você acabou causando um dano a um cliente, existe um seguro específico para esse tipo de situação também. Então, assim, seguro, você tem seguro hoje para tudo, para praticamente tudo, né? Ah, isso é legal. Praticamente tudo. É, porque eu sei assim, eu sou muito neurótica com essas coisas. Então, eu trabalho com uma câmera que tem 2 slots. Então, ele vai gravar num, vai fazer backup no outro. Porque eu tenho medo de dar problema e já deu. Mesmo. Eu sei que muita gente fala que nunca deu, mas o meu já deu. E aí eu já tinha o backup ali e estava tudo certo, era só trocar o cartão, mas não perdi nenhuma foto do cliente, né? Mas isso acontece, eu vejo muito nos grupos a galera colocando, né, que perdeu. Ou então quando chegou em casa foi fazer o backup e deu pau, o negócio desligou e o cartão não funcionou mais. Eu tenho muita neura com isso, de perder o registro da pessoa, né? Porque é sério o negócio. É sério, assim, é aquela questão que a gente estava conversando. Acaba sendo um dano meio que irreparável, porque a depender do evento que você registrou, você não tem como mais voltar atrás, né? É. Então, assim, tem que ter muito, muito, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Aí, nesse caso, assim, se a gente esgotar todas as possibilidades e não conseguir atender, porque, por exemplo, às vezes não é aqui que a gente. Eu evito até pegar trabalho assim, mas vamos supor que o cara faça casamento. Aí, quem faz casamento, cara, faz casamento num monte de lugar, não faz só no Rio de Janeiro. Então, faz em Búzios, faz numa região mais remota, né, um lugar mais lá, sei lá. Porque eu vou falar um lugar, 2 horas daqui do Rio, Miguel Pereira. Cara, é longe, são 2 horas daqui, né? Então, se eu vou fazer um evento lá e acontece, eu fui com os meus equipamentos de backup, aconteceu que eu fui assaltada. Lá eu não conheço ninguém. Como é que eu. Né? Não é uma cidade grande. Eu posso colocar. Eu coloquei no meu contrato que se isso acontecer, se eu esgotei todas as possibilidades e eu não conseguir estar no lugar para entregar o evento, que eu devolvo dinheiro. Foi o que eu coloquei. Mas eu não sei se isso também me protege, se a pessoa pode questionar que mesmo devolvendo dinheiro, ou se o fato de eu ter definido antes e ela ter assinado que ela aceita que eu vou devolver só o dinheiro, se isso serve, entendeu? Eu tô falando isso porque realmente, no nosso caso aqui, Rio de Janeiro, né, que a gente não vive numa cidade muito tranquila. Eu tenho medo de ser, Deus me livre, não é melhor nem falar sobre isso, né, mas sei lá. Se a gente é assaltado e não tem como atender, como é que eu faço em relação a isso? O cara vai me processar, eu vou ter que pagar 100 mil. Eu vou passar o resto da vida pagando a parcela desse negócio. Assim, é a questão de caso fortuito, e aí a própria legislação, ela traz as excludentes de responsabilidade, né? A gente tem o caso fortuito e a força maior. O caso fortuito é aquilo que a gente não espera. Ele simplesmente aconteceu, a gente não esperava. E a força maior é aquilo que a gente espera, mas não tem o que a gente fazer. Ela vai vir, ela vai causar o problema e eu não tenho o que fazer. Então, a gente tem a legislação também protegendo nesse sentido, sabe? É diferente daquilo que a gente conversou, de você chegou no evento, foi fazer o evento e tudo mais, botou o equipamento para carregar. E aí o teu equipamento, sei lá, era 110 e a tomada que estava lá era 220. Queimou teu equipamento. Você não tem um outro equipamento? E aí, poxa, mas aqui o meu equipamento, eu botei, tudo bem. Tá, aconteceu, é um problema, deveria ter tido cuidado e também deveria ter sido informado a você, mas não tem um outro equipamento. Aí a gente tem uma outra teoria, que é a teoria do risco do empreendimento, ou seja, o prestador de serviço, ele precisa analisar essas circunstâncias em que ele consegue ter o controle para conseguir executar o seu contrato, executar o seu serviço, tá? Mas é aquilo, vai depender muito das hipóteses em que a gente está analisando, entendeu? Que a gente está tratando. Foi assaltado, levou os equipamentos, qual é a responsabilidade que você teve nisso, sabe?
Não, e num caso desse, você não consegue nem acionar alguém para pedir para ir cobrir para você, porque você está sem celular também. E aí é o seguinte, aí é um novo produto que você pode colocar no seu serviço. Então, se eu tenho eh, uma equipe para me oferecer de suporte, mas é uma questão de emergência, ó, se você quiser aqui contratar esse serviço de emergência aqui também, em caso fortuito ou de força maior, em que eu não consiga executar o serviço, mas tem a equipe, até porque o consumidor ele também precisa se resguardar Uhum. nessa situação. Se você quiser, você pode contratar esse serviço aqui, que é um serviço que você vai pagar um valor a mais, sei lá, 2.000, 3.000 reais, e vai uma equipe de emergência para fazer a prestação do seu serviço. Por quê? A Ah, questão isso é do legal. caso fortuito e da força maior, se você levar isso ao Poder Judiciário, pode ser ali entendido e visualizado como uma excludente de responsabilidade sua. E aí o consumidor, bom, a única coisa que você vai fazer, obviamente, é ter que devolver o dinheiro, porque o serviço não foi executado. Uhum. Agora, uma indenização por dano moral pelo evento não ter sido prestado e por uma questão interna a pessoa ter se sentido prejudicada, você não tem não teria ali em tese uma responsabilidade, entendeu? Porque não foi algo que você provocou, algo que você poderia ter feito para não ter acontecido, Uhum. tá? Legal. É, porque quando a gente sai do evento, a gente já está preparado, entendeu? Então, eu tinha um colega que ele botava os cartões na cueca, o outro botava na meia do sapato, e a gente divide, como a gente tem 2 cartões, né, em 2 slots ali, a gente dividia a equipe, ia cada uma num carro, cada um com cartão, né, e sempre preso na roupa, a gente nunca vai com cartão na mochila, entendeu? Uhum. Então, tipo, se o cara levar a mochila, beleza, leva, tem seguro, mas eu tô com um trabalho garantido Sim. aqui, entendeu? E ele não vai ficar me apalpando pra, né, na pressa ali, ele leva só o que A não tá ser que na seja frente. um fotógrafo ladrão, né? É, não sei. Aí, É, isso já aconteceu aqui no Rio. É, bandos, assim, equipes que sabiam, geralmente era em Santa Teresa, né? Sabiam os locais que sempre tinham casamento, e sabiam que a pessoa conheciam, né? Alguém que falou. E aí levou a mochila e pediu para revistar e levou o cartão também. E aí depois a pessoa teve que pagar um resgate. Então eram pessoas que sabiam do que estava acontecendo. entendi. Mas no geral, na pressa ali, a É. pessoa leva a mochila, entendeu? Aí a gente já tá falando de uma questão mais de crime organizado para esse tipo de coisa, né? Exatamente. É. Pô, muito legal. Eu queria ter conversado mais, ó. Mas o Juan daqui a pouco vai me levantar o. Passou rápido, né? Pô, passa muito rápido. A gente já tá ali 5h30. Ai, queria perguntar mais. Você vai ter que voltar, Eduardo, Faz um entendeu? parte 2. Eu vou fazer uma parte 2 aqui, porque não deu tempo de falar Na tudo, próxima eu não. tento trazer o O meu Érico. sócio, Érico. Na parte 2, Érico, tá me ele vem devendo, para hein? falar. Não, a Fernanda conheceu meu marido, né? E aí, eu tava comentando com ela que ele também, assim, eu pedi pra ele outro dia, eu falei, pô, vamos gravar um episódio, porque ele é de TI, pra ele dar umas dicas pra galera. Ele falou, nem pensar. Aí eu falei, caraca, eu vou tirar foto, ele se esconde. Aí ele põe uma mãozinha assim na frente. Eu falei, gente, nem parece que é marido de fotógrafa. Aí a Fernanda falou, meu marido é igual. Eu falei, então, eles não podem se conhecer, porque aí vão ficar amigos, porque aí vão concordar com as coisas. Eu falei pra ela, ele só fica fácil, assim, de lidar, assim, né, de enrolar ele, né, no caso, pra ele fazer o que eu quero, se ele beber, porque aí ele fica rico, né, e fica amigo de todo mundo, aí faz a DR, aí, né, te dá vários feedbacks, é ótimo. Mas se ele tiver sóbrio, meu amor, não rola. Então, Eduardo, obrigada demais, assim, por aceitar o convite. Depois eu vou te mandar o termo de autorização, aí você autoriza e valida e me diz se está certo ou não, Sim. né, de imagem, que eu não sou boa em nada, né, já estou com especialista aqui. Ana, eu que agradeço o convite, para mim é uma satisfação imensa estar aqui, não só na minha pessoa física, mas também em nome lá do escritório, tá? De estar vindo aqui bater esse papo com você e com o seu público. Obrigado pela confiança de estar levando essas informações para um público tão fiel que você tem aqui, profissionais de grande gabarito que já passaram aqui, tá? Podendo fazer parte aqui desse time que sentou
aqui nessa mesa aqui para bater esse papo. Para mim é um motivo de alegria muito grande, de reconhecimento também do meu trabalho como advogado, e estou à disposição aí para fazer uma parte 2, tá? Obrigada. Muito obrigado. Só posso pedir aqui. Eu ia pedir para você falar teu jabá agora, falar tuas então... redes para a galera então do tá bom, escritório. pessoal que quer aí saber um pouquinho sobre direito, como é a nossa atividade lá no escritório, pode me seguir lá no meu perfil, EduLuna ADV, e também tem o perfil do escritório, moralesluna.adv, tá? Morales e Luna Advogados. A gente está situado lá em Nova Iguaçu, no centro de Nova Iguaçu mesmo. A gente tem aí essa atuação do pouquinho que a gente pôde expor aqui para você, tá bom? Muito legal. Muito obrigado. Obrigada a você. Tá? Eu vou aproveitando, ele não falou tudo, eu vou fazer um jabá aqui para ele, ó. Vocês podem entrar em contato com ele para pedir essa consultoria, para revisar os contratos, né? Eu já vou perguntar para ele aqui nos bastidores quanto que é, né? Já vou me programar aqui para separar meus contratos, que eu tenho um contrato só. Então, vou fazer um para pessoa jurídica e outro para pessoa física. Já vou separar. Já bem tenho o documentinho lá de imagem, que eu geralmente levo para ensaio. Mas aí já aproveito, né? Já faço um pacotão aqui com ele. Ele é palestrante também. Então, galera aí que está assistindo, que às vezes tem congresso, muita gente que tem congresso às vezes assiste o podcast para pegar referência, ver quem achou legal, que falou bem, que quer chamar, quer convidar para palestrar. É uma referência. A gente tem pouco esse tipo de palestra nos eventos e é super importante para todas as áreas. Então, fica aí também o contato. Vocês viram que o Eduardo fala super bem. E não fala com linguajar, com jargão de advogado que a gente não ia entender, né? Então, ele fala com uma linguagem para a gente, que é ótimo, que a gente consegue trocar, né? Que se fosse só o linguajar, como é o linguajar também, o jargão da fotografia ou o jargão da TI, que são mais complexos e mais para aquela área. Então, isso é bacana. Ele já palestrou no Infoco, então o cara já tem experiência. E que mais? E tem o consultório dele, o escritório dele, para vocês tratarem de outras coisas também. A galera do esporte, que de repente quer fazer um contrato com seus atletas para fotografia. É bom que ele já conhece de toda essa área, tem bastante experiência. Vale a pena vocês consultarem, ou pelo menos, se não tem como contratar agora, seguir, né, para aprender. Obrigado. Obrigada a você. Uma felicidade muito grande estar aqui. Obrigada. E para fechar aqui, gente, quero agradecer aqui o apoio da Betamax, esse estúdio bonitão aqui que vocês veem sempre. Até o Eduardo comentou que ele não tinha noção assim da estrutura que é pelos bastidores aqui, que a gente fica só aqui na telinha. Quem está operando hoje é o Juan, mais conhecido como meu filho. E a gente volta para o próximo episódio. Até mais.